Olá, povo querido do nosso canal. Então, estamos aqui hoje atendendo a pedido, né? Tem um seguidor, deixou uma mensagem para gente, muito obrigado, pedindo mais informações sobre o talho, né? Então, vamos lá. Completei agora no dia 5 de setembro, 2 anos de talho. Para mim é uma grande vitória, né? Primeiro porque eu cheguei em Portugal e fui direto para as obras, fiquei ali, né, durante 6 meses. Depois passei pela metalurgia, né, fizemos uma paragem na Texide Portuguesa, que duraram 17 dias. E depois disso, então, né, fui conhecer o trabalho de um talho aqui em Portugal, em um supermercado. E interessante porque tinham duas vagas, né? Tinham vagas para dois setores, aliás, mais vagas. E tinha do talho e tinha também da reposição. A reposição era à noite e o talho, né, tinha era uma escala, né, onde os horários eram variados. A partir da abertura, que hoje é 6h30, na época era 5h30, se eu não me engano, 6 horas, não, é 6 horas. E o fecho, 10 horas, ou seja, aí teriam escalas onde a gente passaria todos os horários, enfim. Topei o desafio, né? A secretária de Recursos Humanos, na época, era, né, uma querida, uma pessoa muito competente e que, né, tira o chapéu como profissional. Então, ela me sugeriu, né, como o supermercado precisava muito de talhante, né, eles estavam há muito tempo em falta, o quadro não se completava, tinha muito tempo, e aí, então, ela me sugeriu que eu fizesse um teste. Se não der certo, aí eu tinha optado primeiro pela reposição, né, por ser à noite, horário fixo e tudo, mas, enfim, fui para o talho. Chegando no talho, nunca no Brasil, né, havia trabalhado com carne em açougues, mas aceitei de bom grado o desafio. Ela me falou que a empresa dava formações, né, a gente realmente tem muitas formações online, né, você tem um ambiente de formação, onde ensinam-se os cortes, enfim, as regras, né, tudo que é necessário. E também, né, o chefe do setor, ele é responsável como formador direto, né, de cada pessoa que entra. Quando eu entrei, né, tinha lá uma pessoa que, assim, tudo que eu aprendi, né, de melhor em termos de corte foi com ela, né, ela elogiou muito o meu corte, meu desempenho, me deu todo ali, né, o suporte, né, para que eu pudesse fluir mesmo. E, lógico, tiveram os colegas também de trabalho, né, na sua maioria, que contribuíram com o meu progresso. O ofício em si, né, eu sou apaixonado, né, gosto muito do que faço, e a gente lida também com pessoas, né, temos um atendimento ao cliente, sempre gostei muito de lidar, e o trabalho em si, né, e até cada um dos processos é muito tranquilo, né? Alguns dos processos hoje, né? A gente, é lógico, no açougue, no talho, a limpeza é primordial, né? Às vezes até já sofri críticas por isso, né? Por, às vezes, valorizar demais esse aspecto, né? E esse processo do talho, mas não tem como, onde você mexe com carne, o ambiente precisa ser organizado, né? Desde de pedaço de carne nas mesas de corte, né? Até a limpeza em si do ambiente. E, né, a gente tem também aqui uma preocupação, né, com o balcão. É pedido que o balcão esteja sempre cheio, né? Nem sempre a gente tem pessoas para isso, né, para esse processo, porque como vendemos muito, obviamente o balcão vai se esvaziar muito e a gente tem outros processos para cuidar. Se são poucas pessoas, fica um pouco complicado, né? Uma área, um processo vai ficar prejudicado.
enfim. Os cortes, né? É importante saber fazer bem os cortes. Como eu disse, é tudo muito ensinado, né? Especialmente quando se pega um bom líder, né? Que tem um corte bom também, lógico. Ninguém pode ensinar aquilo que não tem, né? Aí fica muito bom, porque aí você, né, se desenvolve e espelha também, né, no professor ali, aspas. Hoje, né, eu tenho uma outra líder que é espetacular também, nesse termo de humanidade, de ensino, enfim, né? Isso ajuda muito. Nós temos também as especialidades que nós produzimos, né? Tem as especialidades que nós compramos dos fornecedores que já são vendidas assim, por exemplo, espetadas com carne de peru, né? Espetadas de porco, os rolos de carne picada de porco recheadas com fiambre e queijo. Esses são de fornecedores que vêm hambúrgueres prontos. E tem os que a gente produz, né? Que são os rolos de porco, de vaca também, mas a maioria de porco, né? E a gente produz, a gente pica a carne, né? E produz esses rolos ali. As espetadas também, tem a de frango com ananás que a gente produz, tem a de chouriço, né? Com carne de porco que a gente também produz, e tudo isso demanda tempo, né? Enfim, então já se percebe, né, que há uma sobrecarga, né, de processos e a gente precisa se desenvolver em relação a isso. Então, precisa de ter uma equipe bem organizada, né? Algumas vezes, alguns dos processos vão ficar pendentes e a gente é sempre, o tempo todo, muito cobrado à base da perfeição nesses processos, né? Então, primeira coisa que eu vou dizer, né? Já é necessário ter-se aí um psicológico bom, né? Uma boa mentalidade, senão não fica, né? Não consegue. Então, isso é muito importante, né? E dá a sorte de ter também uma boa equipe. A gente tem algo também que a gente aqui, né? Um dos processos que é muito importante, que é a rastreabilidade da carne, né? Por exemplo, vamos falar desse rolo, né? Que a gente faz de carne picada com queijo e bacon. Esse é o que nós produzimos. Toda carne que chega, ela vem, né, com uma rastreabilidade, que é o tempo do animal, onde que nasceu, onde que foi abatido, onde que foi desmanchado. Isso precisa estar sempre junto com a carne, né? E se houver desordem ou descuido, isso dá um problema. Somos fiscalizados constantemente, né? Existe um controle de qualidade interno e existe o externo também, né? Que sempre vem fazer visitas à loja, né? E esses processos precisam estar bem feitos para a gente continuar sendo aprovado. Uma rastreabilidade mal feita, ela pode ser responsável pelo fechamento de uma loja, né? A gente já foi bem ensinado sobre isso. A gente tem um ateliê, né, onde a gente produz essas carnes, a temperatura do ateliê é um pouco inferior à temperatura, né, ambiente, até para conservar quando você estiver ali produzindo essas carnes ou fazendo cortes. Isso é importantíssimo também. A gente tem cortes, né, hoje, que são produzidos, feitos à máquina, nem sempre foi assim, né, e quando não se dá tempo de dar o choque térmico na carne para o corte, nós fazemos à mão, né, por isso é importante conhecer sobre os cortes. O carro-chefe aqui do talho, né, de Portugal, é a carne de porco, é a carne que mais tem demanda, né? Não é igual no Brasil. E temos vários cortes aí para essa carne. Os cortes, na sua maioria, são diferentes dos cortes do Brasil, mas nada tão complicado que não se possa aprender, né? Temos aí o corte da carne da perna, que aqui é chamada de bifana, né? O famoso bife de porco, eles vão chamar por bifana, né? Que é a carne que mais vende. Inclusive, tem uma outra sugestão de um amigo, né? Que pediu do ranking aí do top 10 de carnes
de um talho, né, aqui em Portugal. Eu vou produzir esse vídeo também, né, mas eu queria fazer esse aqui, e só citando aí que a número 1, né, são esses bifes de porco. Aí nós temos também a costeleta do cachaço, né, e temos também, do porco que eu estou falando, e a costeleta, né, suína, que é chamada costeleta do lombo, que é a bisteca, né, no Brasil. A carne de vaca muda-se muito, né, os cortes, os nomes, as principais mudanças são da carne de vaca, né, de boi aí no Brasil, que aqui é chamado de carne de vaca, e eu vou, dentro do ranking, eu já vou dar os nomes corretos, né, enfim, e vai ser produzido dessa forma. Mas fazendo um balanço geral desses 2 anos, né, o ofício é muito bom, né, eu digo que o conhecimento, né, e o tempo, eles fazem com que você evolua muito, né? E em relação ao ofício em si, maravilhoso, né? Nunca imaginei que eu fosse me encaixar tão bem. Já disse isso várias vezes e continuo acreditando e dizendo essa realidade da minha vida, né? Aqui, o que a gente mais tem problemas é exatamente na questão, né, do trato, né, com as pessoas, como as coisas funcionam, a valorização que não é tão evidente, né, isso faz com que haja desmotivação, né, a forma de tratamento também com as pessoas que chegam, com as pessoas que estão no ambiente, também não é muito boa, né, por algumas pessoas. Então, é muito importante, né, pensar-se nessas coisas todas, né? Para conseguir deslanchar aqui. E detalhe, né? Eu estou falando da minha experiência pessoal, tem 2 anos que eu trabalho nesse ambiente, eu nunca tive num outro ambiente de talho, então eu digo daquilo que eu vivo, daquilo que eu vejo, né? Então, assim, é um ofício muito bom, mas eu acho que as condições e a forma e o trato poderiam ser bem melhores para que a gente tivesse um ambiente muito melhor, né? A equipe faz muito o ambiente, mas a gente o tempo todo é muito pressionado. Então, assim, precisa-se de um psicológico bom, né? Esse foco naquilo que você quer e uma maturidade também em quem você é, né? Naquilo, no trabalho que você desempenha, porque aí você vive a sua vida, você faz o seu melhor, né? E o resultado, toda a cobrança, tudo aquilo que é feita, seja ela justa ou injusta, né? Ela fica como consequência do trabalho bem feito. Então, a partir do momento que você tem isso, você tem essa maturidade, é absolutamente, né, possível de se caminhar, né, dentro desse ambiente, ok? Vagas, né? Eu sempre dou uma olhadinha, estou sempre atento no mercado, né? E precisa-se muito, né? Eu trabalho no supermercado e outras áreas, muita falta da mão de obra, né? Muitas tem uma rotatividade muito grande porque as pessoas não se adaptam, né, a tudo isso que eu disse anteriormente. Então, é a grande dificuldade, né? E falta um pouco mais de humanidade também na coisa, né? É muito automático, é muito mecânico. Então, falta um pouco disso. Nessa coisa, eu sinto muita falta, né, do Brasil nesse aspecto, né? Porque lá, inclusive, eu sou formado em RH, em gestão, e uma das coisas que o Brasil assim é ponta, né, é essa questão de desenvolvimento, né, do profissional, né, checar realmente como ele está, se ele está bem, se ele está satisfeito, se ele está se desenvolvendo, né, ouvindo, tendo o seu feedback, trabalhando em cima disso para criar um clima favorável, um funcionário satisfeito, ele vai render muito mais, né? No Brasil, quando eu saí de lá, há 3 anos atrás, a gente estava bem avançado nisso, e aqui não tem isso, né? Aqui é muita coisa mesmo, pragmática, muita coisa teórica, muita coisa
falada, né? Mas no dia a dia não acontece assim. Então, é muito importante que se saiba disso, né? Mas, tirando esses pormenores, né, é muito bom. Em questão financeira, né, em Portugal ainda conseguimos, né, ter pouca coisa, né, mas conseguimos ainda ter um poder de compra melhor que no Brasil, né? Não é aquele sonho, né, dourado de vir resolver a vida, não. Não é isso, né? Mas é o que eu sempre digo, o Brasil sobrevive, é que vive, e enfim, né? Em outros lugares, face a vida, mas apesar também que de um tempo para cá, né, a inflação aqui tem subido também, os preços têm se alterado muito, coisas que não aconteciam há tempos atrás. Mas, enfim, ainda assim, né, eu acredito que o retorno aqui, né, ele seja muito mais em outros âmbitos do que o financeiro, né? A questão do conhecimento, a questão da cultura, a questão de você estar inserido, né, numa janela do mundo, né? Eu acho que esses ganhos são bem maiores. E lógico que a gente sempre cresce, né, conhecendo uma outra cultura, ainda mais aqui, onde você tem contato com outras culturas, né? Porque Portugal, especialmente nessa época de verão, vem gente de todo mundo e você sempre está em contato, ainda mais quem lida com atendimento ao público, né? Com esses vários tipos de pessoas, e a gente acaba conhecendo pessoas que a gente nunca imaginava conhecer, das mais diversas etnias aí, né, e nacionalidades. Isso é muito bom também, né? Isso traz um crescimento pessoal, um crescimento, né, intelectual, cultural, assim, que não tem precedentes, né? Então é isso, né? O que depois eu quero fazer esse ranking, que aí eu vou falar mais especificamente das carnes, né, dos cortes devidos, mas assim, é tudo muito tranquilo em relação ao ofício, né? Muito tranquilo. Esse colega que sugeriu, né, esse vídeo, ele disse que tem 20 anos de açougue no Brasil, 20 ou 30, se eu não me engano. Então, assim, é muito tranquilo, não tem né, grandes dificuldades em relação ao aprendizado do ofício, da coisa, não tem mesmo. Ok, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo, então. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.